Fala pessoal, iniciando aí mais um fechamento de mercado. Hoje, dia 16 de julho, terça-feira, início de semana ainda e muitas atualizações para serem feitas no dia de hoje, beleza? Lembrando que se você quiser ajudar o meu trabalho, não esquece de deixar o like aqui no vídeo, porque isso ajuda o YouTube, né, a entender que esse conteúdo é de boa qualidade e acaba entregando para mais pessoas, beleza? E se você assiste e não é inscrito, inscreva-se aqui para não deixar de perder nenhum conteúdo, beleza? Então todas as informações referentes aos nossos produtos, consultoria, resultado das nossas carteiras, para não ficar perdendo tempo com isso aqui, tudo no nosso site do capitalismo.com.br e também no link aqui da descrição, fechou? Dito isso, vamos partir já direto para o mercado. A gente tem o Ibovespa que chegou lá no ponto de resistência, assim como a gente comentou ontem, que era nessa região dos 129.500. Já demonstrou uma certa fraqueza. Nada tão relevante ainda, um candle pequeno, mas um candle vermelho depois de 12 dias aqui consecutivos de alta. E o que a gente pode fazer para medir esse movimento, para entender até onde pode ser feita uma correção, caso ela venha até os pontos, é passando uma Fibonacci entre esse topo e esse fundo, ou seja, medindo esse movimento por completo, tá? E a gente tem esses níveis aqui. Então, primeiro ponto, 125.235, depois 123.900, depois 122.670, tá? Imaginando que ele possa vir fazer a movimentação, deixar um fundo ascendente para depois tentar lançar uma perna para cima, tá? Que caso venha essa correção, não vai ser nada fora do normal, dada essa movimentação aqui de alta, tá? Ou a questão da correção no tempo, né? Que é quando a gente tem aqui o ativo trabalhando lateral nessa região, que também é uma possibilidade. Também tem aqui essa LTB que foi feito o rompimento, né? Opa! Essa LTB que a gente comentou aqui, olha, então ele pode usar essa região aqui para formar um suporte aqui em cima desse antigo ponto de resistência para lançar um ponto para cima, mas agora é aguardar bastante cautela, ponto de resistência, movimento esticado, a força compradora diminuindo, então vale sim a atenção, ok? O dólar ainda segue fraco, né? Hoje, um dia bem fraco, sem movimentação nenhuma, em cima de uma zona de suporte aqui, tá? Por enquanto travou aqui nessa região. Partindo lá para fora agora, rapidamente, a gente tem o S&P 500. Impressionante, né, pessoal? Rompendo o topo novamente, tá? Hoje a gente já viu uma melhoria do volume comprador e segue tendência de alta, né? Apesar dessa movimentação de engolfo que foi totalmente inibida no movimento anterior, próximo alvo 5.800 para o S&P 500, tá? Impressionante a força do S&P 500, cara. Olha o Dow Jones, pessoal. Só que sem volume, né, cara? Assim, segue tendência, mas sempre vale o ponto de atenção. Tá subindo, operar na ponta compradora, ok? Agora precisa esperar uma correção, né? Testar esse ponto aqui de resistência como um suporte, mas de fato conseguiu romper esse ponto aqui de resistência, tá? Tem que ver se é o. E eu acho que é topo histórico ainda, tá? É topo histórico, olha, Dow Jones, rompimento de topo histórico, tá? A gente pode calcular, ou melhor, calcular não, né? É projetar esse rompimento para cima. Nossa, o próximo alvo muito longe, né? 44 mil pontos, olha. 44 mil pontos, tá? Distância aí bem grande para percorrer, hein? O índice da Nasdaq já é um pouco mais fraco, né? 0,20 apenas de alta, ainda não acionou o novo pivô, não conseguiu romper topo, né? Topo esse que é os 18.680. O Brent, que esqueci de comentar ontem, né, pessoal? Demonstrando fraqueza, né? Lembra que a gente comentou? Volume baixo. Olha lá, não está sustentando nesse suporte dos 84 dólares. Expectativa agora, próxima zona de suporte, só no 77. Tá? Então, bem fraco aí o petróleo. O DXY ainda segue nessa zona aqui de suporte. Vamos ver se as médias já se aproximam do preço. A média móvel de 20 de 50 está muito longe, né? Testou aqui a 200, próximos alvos para baixo é o 103, depois 102, 101, tá? Dando uma olhada nas criptos, a gente tem o Bitcoin que se recuperou bem, 65 mil dólares, tá? Como eu sempre digo, o importante é sempre fazer o DCA.
tá? Eu sempre mantenho minhas compras fracionadas, nunca deixo de comprar. Quando faz uma queda um pouco mais abrupta, eu que gosto do ativo bastante, aumento a minha mão, beleza? Lembrando que para criptomoedas eu vejo uma visão mais de médio e longo prazo, tranquilo. Toda queda para mim é uma boa oportunidade para se acumular mais, principalmente em zonas de suporte, tá? A gente tem o Ethereum também, tá? Em 3.400, possibilidade de voltar a testar aqui os 3.800, rompendo os 3.800, tem o topo anterior dos 4.100, fazendo um pivô de médio prazo que precisa romper os 4.100 e fechar acima, abre espaço para testar a zona lá dos 4.900, tá? Bem interessante as criptos, tá, pessoal? Bem interessante mesmo. Dito isso, voltando para nossa bolsa, os dois ativos que mais subiram, a gente tem SLC-E3, acionado um pivô, tá? Então, acho interessante o papel. O OBV aqui também subindo, a gente vê as médias, né? Então, é um pivô que sai de próximo das médias móveis de 9 e de 20 período. Se a gente olha que o semanal está sendo um rompimento de uma congestão que passa a ter um alvo na região dos 21,70, tá? Levando isso para o diário, eu inclusive eu vejo uma entrada, tá? Já foi acionado o pivô de alta no fechamento de hoje, rompimento da máxima de hoje, vejo uma entrada, o stop no fundo anterior dos 18,63, um stop de 3,90 para tentar carregar até o próximo ponto de resistência que é lá nos 21,50, o que me dá um upside de 12%. E aí aqui no meio do caminho eu posso pensar em fazer uma saída parcial, tá? Lembrando que a gente entra aqui numa região de vazio gráfico, né? Olha lá. Bem interessante o papel, tá? Essa região aqui para SLC-E3. O segundo ativo que mais subiu foi CEMIG, tá? Mas eu não vou comentar ele aqui porque ele faz parte da nossa carteira de swing trade essa semana. Então eu vou comentar o terceiro ativo que mais subiu, que foi GGBR4. Também acionado um pivô aí de alta, né? Rompimento aqui de topo. Alvo essa região aqui dos 20 e 20, que é uma região de LTB aqui de médio prazo, junto com o topo aqui anterior. Porque apesar de ter sido um pivô de alta aqui, pessoal, é um pivô de alta que ele acontece dentro de uma congestão maior. Congestão essa desses topos aqui e desse suporte aqui embaixo, tá? Então a expectativa é que volte a buscar aqui a região dos 20 e 25. Agora os dois papéis que mais caíram, a gente tem PECAR 3, inclusive a gente comentou aqui de pecar quando ela rompeu esse canalzinho aqui de baixo. Não sei se alguém aí conseguiu pegar seguindo o racional aqui dos estudos, né? A gente comentou a entrada no rompimento da máxima dessa barra, stop na mínima, para tentar carregar até os 3,57, mas tinha aqui também os alvos projetado desse pivô para também usar como base para pensar em fazer uma saída parcial. Quem pegou e acabou se dando bem, o ativo cravou o alvo de 200% e agora entrou pressão vendedora, bastante volume, já não vejo mais nada para ser feito, tá? Bateu lá na média móvel de 200, olha, pode pegar os vídeos, eu ainda comentei, usa a média móvel de 200 também como base, tá? Cravou lá e agora fechou aqui o movimento feio de 9,1 de venda, tá? Não vejo nada para fazer. Também o segundo ativo que mais caiu no dia de hoje foi MGLU, mas que MGLU, como a vida não é só flores, a gente tem CEMIG, um ativo que mais subiu no dia de hoje na nossa carteira, e em contrapartida a gente também tem MGLU na nossa carteira de swing trade essa semana, e que hoje foi o segundo ativo que mais caiu. Beleza? Então também não vou comentar, porque ele está na nossa carteira. A gente tem PETS 3 que eu também comentei, olha lá, ó, né? Fundo duplo, o trade aqui seria um trade de correção, né? Passar a Fibonacci entre máxima e mínima dessa barra aqui. Teria acionado compra no candle seguinte, foi embora, né? Aqui tinha as projeções para ajudar para pensar em fazer uma saída parcial. E se eu não me engano, também carregar até a média móvel de 200. Até a média móvel de 200, tá vendo? Cravou no 1618, depois até subiu no alvo de 200% desse fundo duplo e acabou entrando pressão vendedora, tá? Mas aqui ainda tá longe da média. Não vejo mais nada para fazer. Se tivesse comprado, já ajustaria um stop para próximo do preço para proteger a operação e para anular essa barra. No dia seguinte, amanhã, teria que fazer aqui uma barra compradora fechando acima dessa máxima e geraria expectativa do papel voltar a testar essa região aqui dos 4,80, tá? Agora, começando a análise a pedido de vocês no vídeo de ontem, inclusive meus, muito obrigado pela participação novamente, beleza? Lembrando que se você quiser ver a análise de alguma ação, só deixar aqui nos comentários que eu trago análise para amanhã e fico feliz aí com os feedbacks de que vocês estão conseguindo entender o racional e tem ajudado
vocês bastante, beleza? Muito obrigadão. Então vamos lá. M-Tri, a gente comentou aqui também, né? Foi pelo semanal, da possibilidade de uma tentativa de trade de contratendência pelo semanal, porque o papel estava em cima de uma zona de suporte, deixa eu tirar aqui, em cima de uma zona de suporte, um padrãozinho de martelo invertido em fundo, levando isso lá para o gráfico diário, teve a oportunidade de entrar aqui nessas regiões, um pouquinho aqui também, né, para tentar levar, mesmo contexto que eu comentei ontem, primeiro até média móvel de 9 do semanal, e depois até média móvel de 20, e talvez voltar a testar esse antigo topo aqui anterior, tá? Agora já foi, não vejo mais nada para fazer, tá passando por um processo de correção, testou média móvel de 200, deixa eu tirar essa linha aqui que agora já não presta mais, e para fazer alguma coisa aqui, só se ele voltar agora e romper esse topo aqui, fechando acima, que aí ele aciona um novo pivô de alta, tá? Rompimento esse que precisa ser acima dos 4,53. E aí abre expectativa para buscar topo aqui anterior no 5,30 e depois a CLTB no 5,60, tá? BRAP 4, acho interessante, inclusive até comentei sobre Vale 3 no vídeo de domingo, tá? BRAP 4 ainda melhor que ela tá fazendo um pivô, né? A gente tem movimentação de alta, correção, fundo ascendente, fechou acima do topo anterior, pivô de alta, já teria dado uma entrada clássica seguindo a teoria de Dow nos 19,40, o stop está aqui embaixo nos 18,76, um stop esse de 2,80, para tentar levar até na onde? Quais são os pontos que eu tenho de referência aqui? Primeiro, congestão aqui anterior, que é toda essa região, junto com média móvel de 200, né? Então 20,50 seria o ponto inicial. Até aproveitando o exemplo, isso é uma relação de risco-retorno, tá, pessoal? E não levar a relação de risco-retorno na frente de todo o contexto. É você entender o contexto gráfico que você quer fazer a entrada, se é um pivô de alta, se é um pivô de baixa, e a relação de risco-retorno você faz por último. Né? Porque senão não adianta você ter uma relação de, relação de risco-retorno de 4 para 1, de 10 para 1. Grande merda, tá? Não adianta de nada você ter uma boa relação de risco-retorno se não alinhada com o contexto. Né? Se você só vê a relação de risco-retorno, eu tenho 10 para 1, mas na teoria é lindo, mas na prática não funciona. Tá? Então, só deixando isso claro. Primeiro você vê o contexto, vê o que você quer operar, e aí sim você vê aquela relação que ele tem. Né? Então, eu comentei aqui, pivô de alta, daria uma entrada no rompimento do topo, e o stop. Qual que é o tamanho do meu stop? 2,80. Beleza, qual que é o espaço que eu vejo para o preço andar caso ele siga aqui a favor do movimento? Primeiro aqui, média móvel de 200, esse ponto de resistência de congestão. Dito isso, eu tenho um stop aqui dentro desse contexto, que eu já contextualizei ele, de 2,80. E até aqui em cima, olha, 5,76. Então, basicamente, 2,5, tá? O tamanho do risco, 2 para 1, tá? Então, isso que faz sentido, tá? Acho que faz sentido tentar levar até aqui em cima. Se a gente olha para o semanal, já está um pouco mais complicado, né? Está um pouco mais complicado. Mas pelo diário, tem um pivô de alta. Tem um pivô de alta. Falta entrar um pouco de volume comprador, mas já temos um pivô que foi confirmado que ele fez um fechamento aqui acima. Segundo papel, PRIO 3. Por enquanto não vejo nada. Ele precisa romper os 46,90 para acionar um pivô de alta no curto prazo. Pivô esse de curto prazo que tem alvo lá no 52,15. Tá? Por enquanto aí não vejo nada para fazer. Se já tivesse comprado com foco no curto prazo, o stop está em 44,62. Segundo papel, Kepler 3. Está rompendo a LTB, que inclusive a pedido de vocês foi um ativo que a gente analisou na semana passada, ou retrasado, que tem até aqui comentado, né? O que é interessante seria se ele rompesse essa LTB. Ele está rompendo essa LTB no dia de hoje, rompeu hoje, bastante volume comprador aqui, e ele de certa maneira acionou um pivô antes, então isso aqui pode ter sido um pivô antes, tá? Ó, a gente tem isso aqui, ó, movimento de alta, ele tem essa correção e já acionou um pivô, tá? Então aqui acho válido uma tentativa de compra, né, com stop nos 9,68, que me dá um stop de 4,46, para tentar carregar primeiro para essa região aqui, né? Depois a gente tem outros pontos de resistência aqui também, olha. Tudo perto, né? Tudo muito perto aqui essa região. E depois o topo principal dos 11,50, o que dá um stop de 4,36. Até aqui o primeiro ponto aqui dá 5%, até um pouco mais acima 7,5%, tá? Então pensar pelo menos fazer uma saída parcial nessa região aqui dos R$ 11,
e depois tentar carregar até o topo dos 11,50, tá? Aí o topo até lá em cima dá um upside de 13%, tá? Se a gente olha isso aqui pelo semanal rapidinho, olha, ele segue uma tendência de alta, né? Ele segue uma tendência de alta. Esse processo aqui de baixa, ele está incluído em um contexto de alta. Eu tenho esse fundo e esse fundo do movimento majoritário. O que, que eu tenho aqui? Movimento de alta, fundo, expectativa dele fazer um pivô amplo, tá? Então acho interessante aí Kepler 3 sim. Olá, Tasa 4 não vejo nada. A possibilidade foi aqui embaixo que a gente comentou ainda, né? Que se ele fizesse um pivô, deixa eu tirar essas médias, um pivô aqui, rompendo essa congestão aqui embaixo, daria oportunidade, né? Ele deu oportunidade aqui em cima. Rompendo da máxima, stop na mínima de 4%, conseguiu puxar até a LTB lá, que é o que a gente sempre fala. Agora deixou um candle de estrela cadente aqui no topo, não acho interessante, que pode ter uma correção de curto prazo, tá? Mas a tendência de curto prazo ainda segue de alta, longe da média móvel de 9 também, tem que esperar que se aproximar da média móvel de 9, 20 se aproximar da 9 aqui também, tá? Não vejo mais nada para ser feito. Fleury rompeu aqui um triângulo em fundo, não vejo nada pelo diário por enquanto, tá? O semanal já tá andando. O alvo até essa região de média móvel aqui de 200, que me dá um alvo de 8,15, se fosse pelo semanal. Vejo uma possibilidade de trade aqui no semanal. Já foi acionado nos 15,66, stop na mínima da barra da semana passada, um stop de 4,57. Então, para o gráfico semanal, perfeito. Até aqui, média móvel de 200, 7,80, basicamente 2 para 1. Né? 2 para 1, movimento aqui próximo da média móvel de 9 de 20 junto. Tem aquela questão de trade dos estopados, né? Olha, que aqui a gente tem uma barra que chama vendedor. Na perda dessa mínima chama vendedor, ela foi acionada, só que na própria barra seguinte ela vem e rompe a máxima. Então é quando a gente chama, né, do trade dos estopados. Por quê? Numa barra ela aciona a venda e na barra seguinte ela mesmo fecha acima daquela barra. Então ela acaba estopando, a maioria das pessoas colocam stop na máxima. Então para você fechar uma operação vendida é preciso que você recompre aquele ativo. Isso acaba impulsionando força compradora. O ativo geralmente acaba fazendo uma movimentação de alta direcional, assim, mais rápido, beleza? Acho interessante Fleury 3 sim. Tá, o stopzinho abaixo dessa mínima dos 14,94 para tentar carregar a tela em cima da média móvel de 200 no gráfico semanal e quem sabe até o topo aqui em cima. Até essa região aqui, olha. Deixa eu ajustar aqui. Eu tenho mentoria ainda hoje fechada aqui com os assinantes de Swing Trade, então a gente vai revirar essas ações da bolsa aí, comentando todos esses contextos aqui novamente. Tá? Então, tentaria, quem sabe, carregar, fazer uma parcial aqui, seguindo a média móvel de 200 no semanal, e tentar e segurar um residual para tentar levar até os 18,28. Semin 3, acho interessante, acima dos 5,63 aciona um pivô de alta e entra a região de vazio gráfico. Tá olhando isso aí pelo gráfico semanal, acima aqui dos 5,68, acho interessante aí sim. Semin 3, o que daria um stop técnico lá no 5,20, um stop de 8%, então toma cuidado, tem que ajustar a mão, não dá para entrar com a mão normal num trade desse, tá? Acho grande o stop de 8%, então eu entraria com 50% de uma mão total que eu entro num trade normal, que geralmente são os riscos em média aí de 5%, tá? Esse ativo aqui Intel lá, a BDR, né? O semanal tá feio. Pelo diário, se romper 32,51, fechando acima disso, acho interessante uma tentativa de compra, tá? E tem que ver como é que vai ser feito esse rompimento e se haver o rompimento, né? Porque eu não faço ideia se vai acontecer. Mas por enquanto eu não vejo nada, tá? Baixo volume, tendência principal ainda de baixa. Precisa de uma barra convicta, barra compradora, barra grande, com volume comprador, fechando acima dessa média móvel de 200. Por enquanto não vejo nada. MLAS3, multilaser, gráfico semanal, também precisa romper essa LTB aqui, tá? Precisa romper essa LTB. Trazendo isso pelo gráfico diário, rompendo aqui os 2,32 e fechando acima, aciona aqui um pivô de alta
E expectativa que possa fazer uma movimentação mais para cima. Agora só fica bonito mesmo se romper aqui, ó. Que basicamente, se eu ignorar aqui essa LTB, olha, uma consolidação com range amplo, né? Que ela tem mais testes aqui e aí tem essa divergência que deu lá em cima, tá? Então, é um movimento um pouco complexo para se trabalhar. Olhando o gráfico semanal também muito complexo, lateral, vamos ver o mensal se dá uma clareada, também muito complexo, tá? Eu não faria nada para ser bem sincero. Espero poder ter ajudado vocês. Desculpa a demora do vídeo e até amanhã.